Prepare-se, pois o que você está presenciando agora no mercado não é o início de um novo mercado de alta, mas sim a montagem de uma das armadilhas de liquidez mais sofisticadas da história recente do Bitcoin. Enquanto o investidor de varejo comemora essa valorização momentânea, em fevereiro de 2026, os maiores analistas institucionais do planeta e os algoritmos de alta frequência das baleias permanecem inertes, ou pior, estão secretamente distribuindo suas posições. O que ninguém te conta é que essa subida está sendo sustentada por um volume pífio no mercado à vista, spot, enquanto o mercado de derivativos está inflado com uma alavancagem perigosa. Estamos vendo o preço subir enquanto o CVD, Cumulative Volume Delta, mostra uma divergência negativa gritante. O preço sobe, mas a pressão de compra real está caindo. Isso é o que chamamos de rally de exaustão. Se você está sentindo aquela urgência de comprar agora para não perder o bonde, saiba que esse é exatamente o sentimento que os grandes players precisam que você tenha para que eles possam liquidar as posições deles no seu preço de compra. A realidade técnica é brutal. O Bitcoin está testando a base de um triângulo descendente quebrado no gráfico semanal e o que parece uma recuperação é, na verdade, um reteste de resistência para confirmar a próxima perna de queda, que pode levar o ativo para níveis que a maioria considera impossíveis hoje. Se você quer entender por que o dinheiro inteligente não está batendo na compra e quais são os dados ocultos que indicam que essa alta é apenas um respiro antes do abismo, este vídeo é a sua única linha de defesa contra o pânico que está por vir. Antes de mergulharmos nos gráficos e nos dados on-chain que revelam essa manipulação, você precisa tomar uma decisão agora. Ou você continua operando pelo sentimento, ou você se junta aos profissionais que utilizam dados. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. O mercado em 2026 não perdoa amadores. E estar inscrito aqui é a garantia de que você receberá as melhores análises técnicas e psicológicas para proteger o seu patrimônio. Além disso, se você quer ter acesso ao meu monitor de capitulação e saber exatamente quando os grandes analistas voltarem a comprar, clique no primeiro link da descrição para entrar gratuitamente na minha comunidade VIP. Não fique de fora. As maiores fortunas são feitas quando o pânico atinge o ápice, e eu vou te avisar quando esse momento chegar. A profundidade dessa armadilha se revela quando analisamos o comportamento do Open Interest, contratos abertos, nas últimas 48 horas. Vimos um aumento de mais de 15% na alavancagem enquanto o preço subia, o que indica que essa alta não é movida por investidores de longo prazo guardando moedas em carteiras frias, mas por traders de curto prazo apostando na continuidade do movimento. Quando a alta é movida por derivativos, ela é extremamente frágil. Qualquer pequena correção pode gerar um efeito cascata de liquidações, transformando essa subida em um rastro de sangue em questão de minutos. Os analistas veteranos estão olhando para o RSI, Índice de Força Relativa, no gráfico diário e percebendo que estamos entrando em uma zona de sobrecompra técnica em um contexto de tendência de baixa macro. Historicamente, todas as vezes que o Bitcoin tentou romper a média móvel de 50 semanas de baixo para cima sem um volume real de absorção, ele foi rejeitado violentamente. O que está por trás dessa queda iminente é o fato de que a liquidez global continua secando. O dólar está se fortalecendo e o apetite por risco está diminuindo nos mercados tradicionais. O Bitcoin não vive em um vácuo. Se o S&P 500 e a Nasdaq estão mostrando sinais de topo, o Bitcoin é o primeiro a sentir o choque de realidade. Essa divergência entre preço e volume é o sinal clássico de que os formadores de mercado estão pintando o gráfico para atrair liquidez. Imagine que você é uma baleia com 5.000 Bitcoin para vender. Você não pode simplesmente jogar tudo no mercado, ou o preço desabaria e você venderia mal. O que você faz? Você gera um rally artificial, rompe uma resistência psicológica curta, faz os influenciadores gritarem que o fundo chegou, e quando o varejo entra comprando com euforia, você despeja suas ordens gradualmente. É exatamente isso que os dados de Order Flow estão nos mostrando. Grandes blocos de ordens de venda estão sendo posicionados logo acima dos 68 mil dólares, enquanto as ordens de compra são pequenas e dispersas. O investidor institucional não está comprando porque ele sabe que o custo marginal de mineração e o ciclo de liquidez apontam para um reteste da região dos 50 mil ou até menos. Eles têm paciência. Eles sabem que o tempo é o maior inimigo do investidor de varejo alavancado.
Enquanto você se desespera com cada oscilação de 3%, eles observam o cenário macro de meses. A situação se torna ainda mais alarmante quando cruzamos os dados técnicos com a psicologia do investidor. No ciclo atual de 2026, estamos vivendo a fase da negação dentro da psicologia de mercado. Após o topo histórico, tivemos a primeira grande queda. Agora, esse repique serve para convencer os investidores de que o pior já passou. É o momento em que as pessoas dizem: viu? Eu sabia que o Bitcoin não cairia mais. Essa confiança é o combustível necessário para a capitulação final. Para o fundo ser formado, precisamos de desespero, de capitulação total, de pessoas jurando que nunca mais vão investir em cripto. E o que vemos hoje? Vemos pessoas animadas, pedindo indicações de altcoins e projetando novos recordes. Isso é o oposto do que acontece em um fundo de mercado. Os analistas sérios permanecem de fora porque o risco-retorno de comprar agora é péssimo. Se você compra aqui, está arriscando uma queda de 30% para tentar ganhar 5%. É uma matemática que não fecha para quem gere grandes fortunas. O verdadeiro motivo do receio institucional reside na fragilidade dos pilares macroeconômicos que sustentam o risco global este ano. O Federal Reserve não apenas manteve as taxas de juros, mas sinalizou que a inflação estrutural de 2026 exige uma drenagem de liquidez ainda mais agressiva do que a vista em 2022. Quando olhamos para o gráfico de M2, oferta monetária global, vemos uma contração que historicamente sempre precedeu grandes correções no Bitcoin. O dinheiro está ficando mais caro e quando o dinheiro fica caro, os ativos que não geram fluxo de caixa imediato, como o Bitcoin, são os primeiros a serem liquidados para cobrir margens em outros setores. Os analistas de grandes bancos como JP Morgan e Goldman Sachs estão emitindo relatórios de cautela, não porque eles odeiam o Bitcoin, mas porque os modelos matemáticos deles mostram que a prêmio de risco do BTC hoje está desalinhado com a realidade dos títulos do Tesouro Americano. O Smart Money está sentado em pilhas de stablecoins, esperando o momento em que o pânico limpará o excesso de alavancagem do mercado. Além disso, a estrutura de mercado das mineradoras atingiu um ponto crítico de estresse térmico. Com o hash price em níveis recordes de baixa, as mineradoras menores estão sendo forçadas a desligar suas máquinas, ou, no pior dos casos, a vender seus estoques acumulados para não entrarem em falência. Este é um fluxo de venda constante e insensível ao preço que o mercado precisa absorver. Se as mineradoras estão vendendo e os ETFs estão com fluxos de entrada estagnados, de onde virá a força para romper as resistências de longo prazo? A resposta é simples: não virá. Pelo menos não agora. O que estamos vendo é uma redistribuição de moedas das mãos dos pequenos para os grandes, mas esse processo de transferência exige tempo e preços menores. As baleias não têm pressa para fazer o preço subir. Elas têm interesse em manter o preço baixo por mais tempo para acumular o máximo possível antes do próximo ciclo de expansão de liquidez que só deve ocorrer no final de 2026 ou início de 2027. O perigo de ignorar esses sinais e se deixar levar pela narrativa da alta imediata é o que separa aqueles que enriquecem na década daqueles que apenas devolvem o lucro para o mercado. Observe o indicador de lucro, prejuízo não realizado, no PL. Ele ainda está em uma zona de ansiedade. Para um fundo geracional ser formado, esse indicador precisa mergulhar na zona de capitulação, onde o investidor médio está no prejuízo e perde a esperança. Atualmente, a maioria das moedas compradas nos últimos 2 anos ainda está no lucro ou no ponto de equilíbrio, o que significa que ainda há muita gordura para ser queimada. O mercado é uma máquina de transferir riqueza dos impacientes para os pacientes. E hoje, a paciência dita que o fundo não foi testado com a violência necessária para purificar o ecossistema de especuladores de curto prazo. Por fim, entenda que a alta atual carece de um catalisador fundamental novo. Não há uma narrativa de adoção em massa ou uma mudança de política monetária que sustente um novo topo agora. O que temos é apenas um ajuste técnico após uma queda severa. O Bitcoin está respirando para poder cair mais fundo. Se você olhar para o histórico de todos os invernos cripto, verá que repiques de 20% a 30% são comuns antes da queda final de 50%. Não seja a pessoa que entra no topo do repique. Estude o histórico, analise o volume e, acima de tudo, proteja o seu capital. A maior oportunidade da sua vida pode estar a apenas alguns meses de distância,
mas você só poderá aproveitá-la se tiver liquidez quando o sangue realmente correr pelas ruas. O silêncio dos grandes analistas é o aviso mais barulhento que você poderia receber. Eles não estão comprando, e você deveria se perguntar o porquê antes de clicar no botão de ordem. Acompanhe os próximos dados, pois o mercado está prestes a dar o seu veredito final e ele não será amigável para quem ignorou os avisos. A disparidade entre o otimismo das redes sociais e a frieza dos dados das tesourarias institucionais nunca foi tão perigosa quanto agora, em meados de fevereiro de 2026. Se você observar o fluxo de entrada e saída das grandes exchanges, notará um fenômeno que os veteranos chamam de distribuição silenciosa. Enquanto o preço desenha velas verdes que parecem promissoras, as carteiras de baleias que detêm mais de 1000 BTC estão enviando frações constantes para as plataformas de negociação. Isso não é uma coincidência. É a execução de ordens de venda programadas para serem preenchidas pela liquidez do varejo que está comprando o FOMO, medo de ficar de fora. Os analistas que realmente movem o mercado não estão comprando porque o modelo de preço realizado das diferentes coortes de investidores mostra que o Bitcoin está operando em um vácuo de valor. O suporte histórico de longo prazo, que serviu de fundação para todos os ciclos de alta anteriores, está localizado entre os 42 mil e 45 mil dólares. Tentar sustentar um rally acima dos 65 mil sem retestar essa base é como tentar construir um arranha-céu sobre areia movediça. O segundo fator que mantém os grandes players na defensiva é a mecânica de liquidação de longs. O mapa de calor de liquidez revela que existe uma concentração bilionária de ordens de stop-loss e liquidação posicionada logo abaixo dos 58 mil dólares. O mercado tem uma atração gravitacional por essas zonas de liquidez. Para os grandes formadores de mercado, é muito mais lucrativo empurrar o preço para baixo, desencadear essas liquidações e comprar os bitcoins dessas pessoas por um preço de liquidação, do que tentar puxar o preço para cima contra a resistência de um cenário macroeconômico hostil. Se você olhar para o gráfico de funding rates, taxas de financiamento, verá que elas estão ficando excessivamente positivas. Isso significa que os touros estão pagando caro para manter suas posições abertas, criando um ambiente de long squeeze iminente. Basta um único gatilho, uma notícia negativa ou uma venda coordenada, para que essa estrutura desabe como um castelo de cartas, limpando todos os otimistas alavancados do caminho. Além disso, precisamos falar sobre a crise invisível do hash rate. Em 2026, a dificuldade de mineração atingiu patamares que exigem um Bitcoin acima de 72 mil para que a maioria das operações globais seja lucrativa após o pagamento de impostos e infraestrutura. Quando o preço permanece lateralizado ou em repiques falsos abaixo desse nível, as mineradoras entram em um estado de estresse operacional. Elas param de acumular e passam a ser vendedoras líquidas apenas para sobreviverem. Esse fluxo de venda constante atua como um teto de chumbo para qualquer tentativa de alta. Os analistas institucionais monitoram o Miner Outflow Index com precisão cirúrgica. Eles sabem que, enquanto os mineradores estiverem sangrando, não há combustível para um novo topo histórico. Eles esperam pelo momento em que as mineradoras mais fracas quebrarem, a famosa capitulação do hash rate. Pois esse é o sinal histórico de que o fundo absoluto foi atingido. Até que esse expurgo ocorra, qualquer subida é apenas uma oportunidade para os grandes players melhorarem seu preço médio de venda. O cenário torna-se ainda mais complexo quando analisamos o índice de dominância do Bitcoin. Em rallies de alta verdadeiros, o Bitcoin geralmente lidera com força, sugando a liquidez das altcoins. O que estamos vendo agora é uma dominância estagnada, enquanto algumas altcoins de baixa capitalização sobem de forma irracional. Isso é um sinal clássico de fim de movimento, onde o capital especulativo tenta extrair os últimos ganhos de ativos mais arriscados, porque o ativo principal já perdeu o fôlego. Os analistas de risco observam essa rotação com extrema cautela. Ela precede quase invariavelmente um dump generalizado. O investidor inteligente não se deixa enganar por uma valorização de 15% em uma moeda de IA, ou um protocolo de segunda camada se o rei do mercado está mostrando fraqueza estrutural. Se o Bitcoin cair, as altcoins que subiram agora cairão o triplo, e é exatamente esse o cenário que as baleias estão preparando para o fechamento deste trimestre. Outro ponto crucial é o gap do CME, Chicago Mercantile Exchange.
Para quem opera no nível institucional, os gaps deixados nos contratos futuros são como ímãs. Atualmente temos um gap aberto em níveis significativamente inferiores aos atuais, e o histórico do Bitcoin mostra que 90% desses gaps são preenchidos antes da continuação de uma tendência de longo prazo. Os analistas não estão comprando porque eles têm ordens de compra programadas exatamente nesses gaps. Por que eles comprariam agora, se a matemática e o histórico do mercado dizem que o preço tem uma probabilidade altíssima de visitar zonas de preços mais baixas apenas para fechar o livro institucional? O mercado de 2026 é movido por algoritmos de precisão, e esses algoritmos não têm emoção. Eles seguem a liquidez e as ineficiências do gráfico. Se você está ignorando os gaps e a falta de volume real, você está operando com uma venda nos olhos em um campo minado. A análise do MVRV Z-Score corrobora essa visão de cautela. Este indicador, que mede o quanto o preço de mercado está desviado do valor realizado, o preço médio, que todas as moedas foram movidas pela última vez, mostra que ainda não atingimos a zona de subvalorização extrema. Em todos os mercados de baixa anteriores, o Bitcoin precisou tocar a zona verde do MVRV para resetar o ciclo. Hoje ainda estamos em uma zona cinzenta, um limbo, onde o ativo não está nem barato o suficiente para atrair o dinheiro institucional de longo prazo, nem caro o suficiente para ser ignorado. O dinheiro inteligente prefere esperar meses por uma entrada perfeita do que entrar agora e ver seu capital ficar preso em uma lateralização que drena o valor através do tempo e da inflação. A paciência das instituições é a sua maior arma, e eles a usarão para moer a sua convicção até que você entregue seus bitcoins no fundo. Precisamos considerar também a geopolítica da liquidez. Com as incertezas nas cadeias de suprimentos e as tensões nos mercados de energia em 2026, os grandes gestores de fundos de hedge estão priorizando o cash is king, o caixa é rei. O Bitcoin, apesar de suas propriedades de reserva de valor, ainda é tratado como botão de risco por esses gestores. Se há um tremor no mercado de dívida europeu ou uma instabilidade no setor imobiliário asiático, eles vendem Bitcoin para cobrir perdas em suas carteiras tradicionais. Não há um muro de dinheiro entrando no Bitcoin neste exato momento. O que há é uma realocação defensiva. O alerta final é este. A estrutura técnica mensal do Bitcoin imprimiu um engolfo de baixa que levou meses para ser construído e não será anulado por um rally de 3 dias sem volume. O viés macro é de baixa e a alta atual é o beijo da morte, na resistência anterior. Portanto, o motivo pelo qual os analistas não estão comprando é simples. Eles leem o mercado como um sistema de probabilidades, não como um jogo de torcida. A probabilidade de testarmos os 48 mil $, ou 42 mil, é estatisticamente muito superior à probabilidade de rompermos o topo histórico agora. O investidor de sucesso não é aquele que tenta adivinhar cada movimento, mas aquele que sabe quando o risco não vale o retorno. Se você entrar agora, você está jogando contra a casa, contra as baleias e contra a macroeconomia global. O verdadeiro fundo será barulhento nas notícias, mas silencioso nos gráficos. Ele virá quando ninguém mais estiver postando to the moon e quando o medo for a única coisa que restou. Até lá, mantenha seu caixa protegido, estude os indicadores de capitulação e lembre-se, no mercado financeiro, não fazer nada também é uma posição. E muitas vezes, é a posição que te deixará rico. O colapso tem um método, e quem conhece o método não se torna a vítima. A disparidade técnica entre o que o gráfico mostra e o que os livros de ordens escondem atingiu o seu ponto de ebulição. Se você mergulhar na análise de Stablecoin Supply Ratio, SSR, perceberá que o poder de compra das moedas estáveis em relação ao Bitcoin está caindo drasticamente. Isso significa que não há pólvora nova entrando no sistema. O que estamos vendo é apenas a reciclagem do capital que já está dentro do mercado. Um jogo de soma zero, onde as baleias trocam ativos entre si para manter o preço artificialmente estável, enquanto liquidam o varejo. Os analistas de elite não estão comprando, porque o delta de liquidez mostra que para cada $1 de compra no mercado spot, existem $4 de pressão de venda oculta em ordens de iceberg. É uma luta desequilibrada. O Bitcoin está sendo mantido nessa zona de preço zumbi, apenas para que os grandes players possam finalizar o reequilíbrio de seus portfólios antes que a gravidade macroeconômica puxe o mercado para o suporte técnico real de longo prazo.
Um dos sinais mais negligenciados por quem está começando, mas que é o santo graal para os grandes gestores, é o preço médio de aquisição dos STHs, Short Term Holders. Em fevereiro de 2026, o preço de mercado cruzou para baixo da base de custo daqueles que compraram nos últimos 155 dias. Historicamente, quando o Bitcoin opera abaixo do preço médio do detentor de curto prazo, esse grupo entra em um estado de pânico latente. Qualquer tentativa de alta é utilizada por eles para sair no 0 a 0, criando uma resistência psicológica e técnica quase intransponível. Os analistas institucionais sabem que o mercado só limpa essa pressão vendedora através de uma queda violenta que force esses investidores a venderem no prejuízo. Sem esse evento de limpeza de mãos fracas, o Bitcoin não tem o oxigênio necessário para iniciar um ciclo de alta sustentável. Estamos vivendo o que os livros de história financeira chamam de bear trap de exaustão, onde o mercado finge que vai subir apenas para coletar as últimas ordens de compra antes do mergulho final. Olhando para a estrutura das opções, o cenário é ainda mais revelador. Existe uma concentração massiva de contratos de POT, opções de venda, com vencimento para o final do trimestre na região dos 45 mil. O Max Pain, preço de dor máxima, para os investidores de opções, está sendo puxado para baixo semana após semana. As instituições que vendem essas opções têm todo o interesse do mundo em ver o preço gravitar para essas zonas de baixa liquidez. Os analistas não estão comprando agora porque os modelos quantitativos deles apontam para uma janela de oportunidade muito mais vantajosa daqui a 60 ou 90 dias. Eles operam com a precisão de um relógio suíço, enquanto o investidor de varejo opera com a ansiedade de quem tem medo de perder a próxima vela de 5 minutos. Essa diferença de horizonte temporal é o que permite que as baleias comprem o seu desespero no fundo, após terem vendido para você o sonho de uma alta falsa no topo. A infraestrutura do mercado também está sob pressão através dos juros reais. Com o rendimento dos títulos públicos americanos de curto prazo, oferecendo retornos garantidos acima da inflação, o custo de oportunidade de manter um ativo volátil como o Bitcoin, que não gera dividendos, torna-se altíssimo para fundos de pensão e tesourarias corporativas. Por que um gestor de fundo arriscaria o capital de seus clientes em um ativo que acabou de imprimir um padrão de M, topo duplo, no gráfico mensal, se ele pode ter um retorno seguro no dólar? Os analistas institucionais estão seguindo o fluxo de capital global e esse fluxo está saindo de ativos de risco. O Bitcoin é o ativo mais democrático do mundo, mas em tempos de escassez de liquidez, ele é tratado como um luxo que as instituições cortam primeiro para proteger suas posições em mercados mais conservadores. Precisamos falar também sobre a divergência de momento no MACD semanal. Estamos vendo o histograma do MACD perder força e se inclinar para o território negativo, mesmo com o preço tentando se manter estável. Isso indica que a inércia do mercado mudou. É como um carro tentando subir uma ladeira enquanto o motor está falhando. Ele pode até manter a posição por alguns metros devido ao impulso, mas a parada e a descida é inevitável. Os analistas técnicos profissionais não ignoram o momentum. Eles sabem que uma alta sem força de momentum é apenas um rally de cobertura de shorts, onde quem estava vendido fecha suas posições, fazendo o preço subir temporariamente, mas sem a entrada de novos compradores reais para sustentar o patamar alcançado. É uma subida oca, um fantasma de alta, que desaparece assim que a pressão vendedora real retorna. O fator psicológico final que os grandes analistas estão monitorando é a curva de adoção e o sentimento on-chain. O número de novos endereços ativos na rede Bitcoin atingiu uma mínima de 2 anos. Isso é alarmante. Para o preço subir, precisamos de novos usuários, novo dinheiro e nova demanda. Se a rede não está crescendo, o preço está apenas sendo inflado por especulação interna. É um sistema de alimentar a própria cauda. As baleias observam essa estagnação da rede e concluem que o valor justo do ativo, no curto prazo, está abaixo do valor de mercado. Elas esperam que o preço caia até que ele se torne tão atrativo que novos usuários voltem a entrar no ecossistema por puro valor fundamental. Até que os fundamentos da rede, endereços ativos, volume de transações reais, taxa de hash, se alinhem com o preço, qualquer alta será tratada como uma anomalia a ser vendida. Portanto, o alerta que eu te dou neste bloco é:
não confunda um respiro com uma mudança de tendência. O Bitcoin está em um canal de baixa estrutural em 2026 e a resistência que estamos testando agora é a última linha de defesa dos ursos antes de uma capitulação que pode ser histórica. Os analistas não estão comprando porque eles respeitam a tendência primária. Eles sabem que trend is your friend. A tendência é sua amiga. E no momento, a tendência é cruel. O colapso silencioso que mencionei anteriormente está ganhando corpo nas sombras do mercado de balcão, OTC, e quando ele chegar ao mercado de varejo, será rápido, violento e implacável. Proteja-se, mantenha a calma e não se deixe seduzir por velas verdes, que não têm volume para sustentar o próprio peso. O verdadeiro investidor não é aquele que entra em todas as festas, mas aquele que sabe quando a festa acabou e as luzes estão prestes a se apagar. O checkmate deste cenário está sendo montado no nível mais profundo da infraestrutura cripto, a crise de solvência das exchanges secundárias e o efeito dominó dos empréstimos garantidos. Em fevereiro de 2026, estamos vendo uma repetição sofisticada do que ocorreu em ciclos passados, mas com uma escala institucional muito maior. O motivo final pelo qual os analistas de elite não estão batendo na compra é o risco sistêmico oculto. Bilhões de dólares em Bitcoin foram usados como colateral para empréstimos em protocolos de DeFi e em mesas de balcão OTC, para financiar a expansão de empresas de tecnologia e IA em 2025. Agora, com o preço abaixo da zona crítica de $62 mil, esses empréstimos estão entrando em zona de liquidação automática. O mercado está em uma contagem regressiva silenciosa. Se o Bitcoin não romper e se sustentar acima dos $70 mil com volume real imediatamente, o que os dados mostram ser improvável, as plataformas serão forçadas a liquidar essas garantias no mercado aberto, criando um despejo de proporções bíblicas que nenhuma comunidade de holders conseguirá segurar. A riqueza de conhecimento que você precisa absorver neste bloco final é o conceito de vácuo de liquidez de preço justo. Quando analisamos a distribuição de preço por tempo, percebemos que o Bitcoin pulou zonas de preço muito importantes durante a subida parabólica do ano passado. Existem buracos no gráfico, regiões onde quase não houve negociação entre os 42 mil e os 50 mil. Dólares. O mercado tem uma memória impecável e uma necessidade quase biológica de preencher esses vácuos para estabelecer uma base de preço sólida. Os analistas institucionais chamam isso de retorno à média de valor. Para eles, comprar a 65 mil hoje é pagar um ágio por um risco que não faz sentido. Eles estão com suas ordens de GTC, Good Till Cancelled, estacionadas na zona de 44.500, esperando que o pânico do varejo e as liquidações forçadas entreguem o ativo para eles com um desconto de 30% a 40%. Eles não estão tentando adivinhar o fundo, eles estão esperando o mercado ser forçado a vender para eles. A capitulação final, o sinal que todos esses analistas esperam para finalmente virar a mão para a compra, é o volume de clímax de venda. Observe o comportamento do volume nas últimas quedas. Ele tem sido decrescente. Isso não é um sinal de que as quedas acabaram, mas sim de que o mercado está secando. É o silêncio que precede a avalanche. O fundo real de 2026 será marcado por um dia de volume recorde, possivelmente o maior do ano, onde veremos o Bitcoin cair 15% em poucas horas e recuperar metade desse movimento no mesmo dia. Esse pavio de exaustão no gráfico diário é o único sinal que fará o smart money sair das stablecoins. Até que esse evento de purificação ocorra, qualquer alta é apenas ruído projetado para moer o seu capital e a sua paciência. O mercado é um triturador de ego e ele não vai parar até que o último otimista jogue a toalha e venda suas moedas por medo de que o Bitcoin vá a zero. Para não ser a próxima vítima, você precisa mudar sua mentalidade de caçador de ralis para estrategista de ciclos. A oportunidade de 2026 não é sobre quem acerta o topo do repique falso, mas sobre quem tem caixa para comprar quando o medo atingir os 5 pontos no índice de medo e ganância. Estamos nos aproximando do momento em que a narrativa de estoque de valor será testada ao limite. Aqueles que entenderem que o Bitcoin está passando por um processo de desalavancagem macroeconômica global sairão deste ano com fortunas geracionais. O Bitcoin não faliu, a tecnologia não mudou, mas o preço precisa se ajustar à realidade de um mundo com menos liquidez e juros mais altos. Os analistas não estão comprando porque eles respeitam as leis da economia e da gravidade financeira.
Encerro este alerta com uma verdade dura. A maioria das pessoas que você vê hoje nas redes sociais pregando a alta infinita não estará no mercado daqui a 6 meses. Elas serão varridas pela volatilidade da capitulação que está sendo preparada nas sombras das mesas de derivativos. Se você quer sobreviver e prosperar, sua única saída é a disciplina. Mantenha seus níveis de stop bem definidos. Não use alavancagem em um mercado de tendência de baixa. E, acima de tudo, proteja sua liquidez. O fundo está chegando e ele será a maior transferência de riqueza da nossa era. Mas ele só pertence a quem tiver a frieza de ignorar a alta falsa e a coragem de comprar o colapso real. O aviso foi dado, os dados foram apresentados e o mercado agora fará o seu trabalho. A pergunta é: você será o combustível da baleia ou o caçador que espera o momento exato do bote? A escolha é sua, mas o tempo da dúvida está acabando.